a derrubada do orçamento secreto, bom, primeiro que já era para ter sido feita há muito tempo, né? O Supremo já estava com esse assunto na pauta há muito tempo, desde o final do ano passado, tomou decisões provisórias, né? Só agora ele está tomando uma decisão definitiva e não havia outro caminho para que o Brasil comece a se reorganizar, não digo nem do ponto de vista institucional, porque isso é um processo mais complicado, mas do ponto de vista orçamentário, que é uma necessidade imediata, né? É uma urgência. Nós temos um processo de transição de poder em curso. Você tem um presidente que sai, que deixa o país, do ponto de vista orçamentário, eu estou falando. Eu não vou entrar, nem vou entrar no mérito das outras questões igualmente importantes, políticas e institucionais, mas que deixam o país em frangalhos do ponto de vista orçamentário. O governo que entra, legitimado pelas urnas, precisa no dia 1º de janeiro, começar a dar respostas, né, para uma série de urgências e necessidades desse país. Qual é a principal delas? Dar conta da situação emergencial de fome e de necessidades básicas de milhões de famílias neste país. Para isso, precisa garantir os R$ 600 do auxílio, que vai voltar a se chamar Bolsa Família. Arthur Lira, na sua política feita na base da chantagem, porque é isto e apenas isto que ele sabe fazer, estava criando dificuldades, está ainda criando dificuldades, e que a gente não se engane, ele tem um repertório muito grande de dificuldades que pode criar, ainda vai colocar pedras no caminho, mas, enfim, ele estava criando dificuldades para aprovar a PEC da transição, que estabelece, que garante esse valor de R$ 600 para o auxílio emergencial, querendo, inclusive, botar as mãos, para não dizer patas, no Ministério da Saúde, né? Que, obviamente, precisa ficar sob a direção de gente séria, responsável e comprometida com a saúde da população e não com negócios escusos, como a gente viu quando o Centrão toma conta do Ministério da Saúde, lá com Temer, Ricardo Barros, PP, mesmo partido de Lira. Mas, enfim, voltando aqui ao cerne da questão, ele estava criando imensas dificuldades. Nesse meio tempo, corria em paralelo a votação no Supremo Tribunal Federal. Então, você tinha esses dois cenários: a votação do fim do orçamento secreto no Supremo e Lira criando dificuldades para aprovar a PEC da transição. O que acontece neste final de semana agora que passou? Na sexta-feira, Lewandowski e Gilmar pediram para que a votação ficasse para segunda-feira. Essa segunda-feira ontem. Ao mesmo tempo, o Partido Rede Sustentabilidade apresentou uma ação para que houvesse a possibilidade, então, de que o governo possa criar esses créditos, ter os créditos extraordinários, né, no orçamento, que foi o que o Gilmar aprovou em liminar na noite de domingo. Esse ato do Gilmar, ao dar essa possibilidade dos créditos extraordinários, ou seja, ele garante que o governo possa pagar os R$ 600. Com isso, criou-se, então, deu-se esse instrumento para o Lula, né, de não depender mais de uma negociação com Lira para garantir os R$ 600. É claro que você ainda precisa aprovar a PEC da transição, porque há outros programas populares e emergenciais que precisam ter dinheiro. Mas, ao você garantir pelo menos os R$ 600, né, de uma certa forma, você quebra uma perna do poder do Lira, desse poder de chantagem. Com isso, ao mesmo tempo, você criou uma possibilidade no final da votação, então, do orçamento secreto, né, deu mais segurança, digamos assim, né, para um voto, como foi o do Lewandowski, contra o orçamento secreto, né?
E aí isso quebra com a extinção do orçamento secreto pelo Supremo. Então, você quebra uma fonte de poder do Arthur Lira. Se você não esvazia, se você não desidrata completamente o poder do Arthur Lira como presidente da Câmara, de fato, essa decisão esvazia muito, desinfla, né, esse poder imperial que o Arthur Lira conseguiu com esses anos de comando dessa excrescência chamada orçamento secreto. Só para ficar claro para quem está nos acompanhando, mas podia ser, então, que se não tivesse o crédito extraordinário, o orçamento secreto talvez não fosse extinto, né, pelo voto do Lewandowski, né? Isso é uma pergunta, são aquelas perguntas, aquelas questões da política que ficam no ar, né? E se, né? Na sexta-feira, quando o Lewandowski pediu o adiamento para a segunda, ele deixou no ar a possibilidade de que, se o Congresso fizesse algumas correções no orçamento secreto, talvez o orçamento secreto não fosse extinto. Fato é que, com esse crédito extraordinário, então, houve essa segurança política de que os R$ 600 estão garantidos, e aí o Supremo, deu esse passo definitivo, então, de extinguir o orçamento secreto. Né? Havia essa possibilidade de que ele não fosse extinto, porque o fato é que havia esta negociação em que o Arthur Lira estava jogando muito pesado. É lamentável que a negociação na política chegue a esse ponto, inclusive envolvendo o Supremo. Isso é uma coisa bastante complicada, né? Mas nós estamos lidando, né, com a política no Brasil, né, comandada por tipos como Arthur Lira, ela se tornou coisa de bandido. E você precisa realmente, para reorganizar o país do ponto de vista, aí sim, agora eu incluo político, institucional e orçamentário, né? Você precisa ter saídas políticas que deem conta de impedir que essa política feita na base da chantagem prossiga. Não há condição desse país voltar a reconstruir a sua democracia e voltar e ser reconstruído do ponto de vista ético e moral com tipos como Arthur Lira no comando, né, de uma negociação tão crucial para o país como é o orçamento, né, sem que você tenha também instrumentos de negociação para desidratar o seu capital político, que infelizmente ele tem esse capital político, mas você precisa desmontar esses mecanismos criminosos de fazer política, como Arthur Lira faz. Então, foi um movimento importantíssimo para o país nesse processo de reconstrução que se inicia antes mesmo do governo eleito tomar posse, e quando a gente ainda tem, né, um governo no poder que está saindo, essa situação meio esdrúxula em que o governo eleito, de uma certa forma, já está exercendo o poder. Então, é uma situação atípica no Brasil, né? Como sempre, como eu digo, o Brasil tem essa imensa capacidade de surpreender, mas que o governo eleito, o presidente eleito Lula, com sua imensa capacidade de articulação, está mostrando a que veio. Mudou o eixo de poder no Brasil, e a derrubada do orçamento secreto é exatamente o sinal mais evidente desta mudança no eixo de poder que nós estamos assistindo.